Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá, vamos falar hoje de uma das histórias mais fascinantes do folclore brasileiro, a lenda da Salamanca do Jarau, uma caverna mágica cheia de tesouros, uma princesa moura encantada, um sacristão apaixonado, um gaúcho destemido e até personagens esquecidos que vamos trazer à luz. Estamos no coração do Pampa Gaúcho, onde o real e o sobrenatural se encontram. Primeiro, vamos situar o palco dessa história. O Cerro do Jarau fica no município de Quaraí, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, a uns 20 quilômetros da cidade e bem pertinho da fronteira com o Uruguai, marcada pelo rio Quaraí. É uma formação rochosa de 200 metros de altura, que se destaca na vastidão plana do Pampa. Parte do escudo sul-rio-grandense, uma das áreas biológicas mais antigas do Brasil, com rochas de mais de 700 milhões de anos. Estudos da Universidade Estadual de Campinas sugerem que o cerro surgiu há 117 milhões de anos, possivelmente por impacto de meteorito que deixou uma cratera cujas bordas ainda vemos hoje. Mas para o povo local, o Cerro do Jarau é muito mais que a geologia. É o lar da Salamanca, uma gruta encantada cheia de segredos. Ao redor do cerro, temos a Lagoa do Jarau, que dizem ser o portal original por onde a magia da lenda começou. Pescadores contam que em noites de lua cheia, ouvem um canto baixo vindo d'água, como vozes femininas sussurrando no fundo. Geólogos dizem que isso pode ser causado por lençóis freáticos profundos criando bolhas, mas no imaginário gaúcho é coisa de encantamento. E tem mais. O cerro é cercado por campos de pedra chamados tati, que em tupi significa pedra pequena, feitos de quartzitos e basalto. Esses campos parecem um labirinto natural, perfeito para histórias de desafios e armadilhas sobrenaturais. A palavra Salamanca vem da cidade espanhola de mesmo nome, famosa na Idade Média como centro de conhecimento e dizem de magia. Entre os séculos VIII e X, durante a ocupação moura, havia lendas de subterrâneos onde se ensinavam ciências ocultas. Esse mito atravessou o Atlântico com os colonizadores ibéricos e se misturou às tradições indígenas e gaúchas. Aqui, a Salamanca do Jarau virou uma caverna mágica, guardada por tesouros e entidades sobrenaturais. Um paralelo é a lenda da Cueva de Hércules, em Toledo, que fala de um subterrâneo cheio de riquezas e criaturas, bem parecido com o que temos no Pampa. Entre 1609 e 1707, a região das missões jesuíticas, perto do Cerro do Jarau, era um caldeirão cultural. Jesuítas espanhóis e portugueses trouxeram histórias cristãs de demônios e tentações, que se fundiram aos mitos guaranis do Anhanguá, um espírito vingador das matas e rios. O Anhanguá-Pitã, o diabo vermelho da lenda, pode ser uma fusão desses mundos. O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros, 1947, compara a figura central da lenda às sereias gregas que seduziam com beleza e promessas, levando os homens à perdição. Um eco universal que ressoa no Pampa. Agora vamos conhecer os protagonistas. Primeiro, a Teiniaguá, cujo nome em tupi-guarani significa lagarto encantado. Ela é uma princesa moura ligada à reconquista da Espanha, quando os cristãos derrotaram os mouros em 1492. Dizem que após a queda do último reduto árabe, ela fugiu em uma urna mágica, cruzando o oceano até o sul do Brasil.
Aqui foi enfeitiçada pelo Anhangá-Pitã e transformada em uma lagartixa com uma pedra rubi brilhante no lugar da cabeça. Uma joia que atrai os corajosos e os gananciosos. Depois temos o sacristão, um ajudante dos jesuítas nas missões do século XVII. Ele vivia em São Tomé, às margens do rio Uruguai, cuidando da igreja. Certo dia, perto de uma lagoa, viu a água borbulhar e a Teniaguá surgir. Encantado, capturou-a numa guampa de mate e a levou para casa. À noite ela virou uma mulher deslumbrante, de olhos profundos e cabelos negros. O sacristão se apaixonou, mas esse amor o colocou em um caminho perigoso. Por fim, Blau Nunes, um gaúcho pobre do século XIX, com nada além do cavalo gordo, um facão e as estradas do Pampa, ele é o herói improvável que desafia o encantamento da Salamanca. Mas há outros personagens menos conhecidos, como o tropeiro Manuel das Almas, que em 1790 viu a gruta se abrir à meia-noite, com brilho dourado e cheiro de enxofre, fugindo em pânico. Tem também a Índia Guarani Caiçara, do século XVII, que pescou a Teniaguá com uma rede de cipó e caiu em transe ao tocar sua pedra, vendo um palácio subterrâneo. E o capitão farrapo da Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, que teria escondido armas na caverna após um pacto com a Moura. A história começa com Caiçara encontrando a Teniaguá, mas é o sacristão quem a leva adiante. Seduzido por ela, ele viveu um romance proibido até ser descoberto pelos jesuítas, que o condenaram ao garrote. Quando o sino tocou os finados, a Teniaguá agiu. A lagoa rugiu, abriu um caminho até o rio Uruguai e eles fugiram para o Cerro do Jaral. Lá, acharam uma caverna profunda, a Salamanca, onde passaram 200 anos como guardiões de riquezas fabulosas. O sacristão virou um vulto tristonho e ela oferecia tesouros a quem enfrentasse 7 provas: espadas ocultas, jaguares, esqueletos dançantes, fogo e água fervente, a Boiciningá, uma serpente mítica, donzelas cativas e anões. Centenas de anos depois, Blau Nunes entra em cena. Campeando um boi barroso, ele encontrou o sacristão no cerro, saudou-o com Lausus Christ, louvado seja Cristo, Jesus Cristo, e ouviu para sempre, amém. O sacristão contou sua saga e ofereceu as riquezas. Blau passou pelas provas com coragem e serenidade, mas não pediu nada, entristecendo a Teniaguá, pois seu desejo poderia libertá-los. Tempos depois, ele voltou, jogou uma onça de ouro aos pés do sacristão e disse: prefira a pobreza de antes a essa riqueza amaldiçoada. Fica com Deus. Na terceira invocação santa, o cerro tremeu. Fogo e fumaça subiram. Os tesouros queimaram e o encantamento se quebrou. A Teniaguá e o sacristão desceram livres, e Blau voltou à sua vida simples. Essa lenda foi eternizada por João Simões Lopes Neto, em Lendas do Sul. Nascido em 1865 e falecido em 1916. Ele ouviu os causos dos moradores do interior e os transformou em literatura, mas há registros reais que alimentam o mito. Em 1845, no fim da Guerra dos Farrapos, testemunhas viram fumaça saindo do cerro. Em 1904, vapores ígneos foram relatados. Em 1978, espeleólogos da UFRGS exploraram o local, encontrando fissuras, e um deles, Pedro Almeida, sentiu uma presença estranha. Em 1992, o fazendeiro João Batista Gomes viu uma mulher de véu vermelho na Lagoa do Jaral, caso publicado no jornal A Voz de Quaraí. E em 2019, ufólogos investigaram luzes piscantes no cerro, especulando sobre portais de energia. A Salamanca vive na música gaúcha,
em 1985, Pedro Hortaça, nascido em 1942, lançou Cerro do Jarau, cantando sobre um campeiro perdido na noite do Jarau. Em 1997, os serranos com Elton Saldanha gravaram Lenda do Jarau, uma milonga tradicional. Baiadores como Jaime Caetano Brown, em 2001, no rodeio de Vacaria, recitaram versos sobre Blau Nunes. A TV A Casa das Sete Mulheres, 2003, mostrou a Teinaguá, vivida por Juliana Paz, e em O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, Luzia Comparada Moura. Em quadrinhos temos a HQ de 2007, a WS Editor, por Renato Mota e Saulo Morales, e outra de 2015, por Henrique Kipper. A animação Jarau, em 2010, da Valo Animation, teve 12 episódios na TV Brasil até 2016. Para o folclorista Nico Fagundes, 1934 a 2015, a lenda reflete a alma gaúcha. Blau rejeitar o ouro mostra a valorização da liberdade sobre a ganância. Moacir Scler, em 1988, viu a caverna como inconsciente, cheio de tentações e provas. A Teinaguá, com sua dualidade, simboliza o Pampa, generoso mas implacável. É uma história sobre coragem, escolhas e o preço da ambição que ressoa até hoje. E assim, pessoal, o Cerro do Jarau fica lá, firme no Pampa gaúcho, guardando seu segredo sob o céu estrelado. A Teinaguá com seu brilho de rubi, o sacristão perdido no tempo, e o Blau Nunes com sua alma livre nos deixa uma pergunta que ecoa como o vento nas coxilhas. O que você faria diante de um tesouro amaldiçoado? Correria atrás da riqueza? Enfrentando jaguares, fogo, ou viraria as costas, como Blau, carregando só a paz no coração? Essa lenda não é só uma história do passado, ela vive nas luzes estranhas que ainda piscam nos sussurros da lagoa, e na coragem de quem ousa sonhar com o impossível. O Pampa já nos deu sua história. Qual será a próxima? Nos vemos no próximo vídeo. E se você precisa de ajuda com revisão de trabalhos acadêmicos, especialmente ortografia e normas da ABNT, Elise Costa é a pessoa certa para procurar.